E agora vamos, em poucos segundos, vamos conversar aqui com o Dr. Pedro Henrique Cordeiro Lima. Ele é presidente da Comissão de Direito Imobiliário e Condominial da OAB do Rio Grande do Norte. Para falar sobre os direitos dos condôminos e do próprio condomínio em si, a coletividade, né? Tem muitas questões legais para a gente tratar. Mande logo a sua pergunta, 99922-9519 de qualquer cidade do Rio Grande do Norte. Mas eu quero, antes da entrevista, compartilhar com você uma informação muito bacana. Você pensou, por exemplo, em tintas para pintar a sua casa ou o seu carro, tintas de qualidade com preço bacana? Pensou, sabe o quê? Teletintas, massa corrida, textura, selador, verniz e pincel? Pensou, sabe o quê? Teletintas. Pois é, há 32 anos no mercado, a Teletintas possui lojas em Nova Descoberta, Parnamirim, Lagoa Nova e também Zona Norte. Teletintas, a entrega é gratuita em toda a Grande Natal. Ligue agora, 4006-4550, anotou? 4006-4550, né? Teletintas, tradição no mercado de Natal, e tem várias opções em toda a Grande Natal para você receber gratuitamente tintas para os automóveis ou mesmo para a sua casa. Seja bem-vindo ao nosso Boa Tarde Cidadão, doutor Pedro Henrique. Boa tarde. Boa tarde, Robson. Boa tarde ao pessoal de casa. É um prazer poder estar aqui conversando com vocês. Prazer tê-lo conosco. E eu gostaria de iniciar a nossa entrevista conversando sobre essa área tão importante que é a área de condomínios. Cresce a cada dia em toda a Grande Natal e outros municípios do Rio Grande do Norte também, mas muitas pessoas não têm aquela experiência com a própria gestão do condomínio e como combater certos problemas que acontecem, até jurídicos, como inadimplência e algumas coisas, né? Então, de modo geral, qual é a visão que você pode compartilhar com o nosso telespectador neste assunto de condomínios? Robson, sem querer me alongar muito, a gente, como você falou, a realidade de uma cidade como Natal, que tem uma área espacial muito pequena, é que cada vez mais a gente vive em condomínios, que as pessoas vão se aglomerando. E normalmente você sai daquela sua vida, de todo um sistema que vivia na sua casa, para viver num condomínio, onde existem outras regras, outras pessoas. O que a gente sente, que grande parte das dificuldades do condomínio surgem dessa necessidade de adaptação e de participação, de convivência das pessoas, tanto na gestão do condomínio como com os seus condôminos. Você deixa de uma vivência e convivência com a sua família no âmbito individual e passa para um ambiente coletivo, né? Uma coisa, de repente, você chega em casa, aí de chinelo, de cueca, de calcinha, do que for, você pega as suas compras e vai andando no carro como quer. Você, quando está no condomínio, a conversa já é bem diferente, né? Existem as regras de convivência coletiva. Isso. Você deu um exemplo muito bom, que é esse de chegar no carro, a garagem do condomínio. Na minha garagem de casa, eu deixo o que eu bem entender na minha garagem. A garagem é minha, está na minha casa, não vai incomodar ninguém. A garagem do condomínio, apesar de você ter sua vaga, é um espaço coletivo, que tem uma série de regras importantes, até para você mesmo, até para evitar prejuízo, porque essas regras normalmente têm relação com o seguro, com a apólice de seguro. Eu não posso deixar nada que não seja o carro na minha garagem, na grande maioria dos condomínios. Essas pequenas regras são importantes a gente aplicar, seguir no dia a dia, para que o condomínio funcione de uma forma mais saudável. E até um outro aspecto interessante que, em geral, acaba provocando muita polêmica é o fato de que a preservação da fachada do condomínio, né? Vamos começar pelo lado de fora, a preservação da fachada do condomínio. Às vezes a pessoa comprou ou alugou determinada unidade naquele condomínio, num prédio de apartamentos, por exemplo, e pretende, eu quero botar uma janela aqui de cor verde, o outro quer botar uma janela amarela, quer estender a roupa ali porque de repente não teve algum espaço mais dentro do apartamento. Então, como é que funciona de maneira geral essa regra do que diz respeito à fachada, que é um ambiente coletivo também? Isso, a fachada em si é parte da propriedade coletiva, ou seja, são de todos os condôminos. Qualquer alteração na fachada depende dessa aprovação unânime. Aí, esse conceito, o que é a fachada, a gente vai vendo alguns detalhezinhos. Por exemplo, essa questão da roupa, de poder ou não estender roupa. Eu não estou afetando a fachada em si, não estou alterando a fachada. Mas a grande maioria dos condomínios tem regras quanto a isso. Porque, apesar de eu não alterar fisicamente a fachada, a visão, a percepção de quem está de fora fica um pouco perturbada. Então, a maioria dos condomínios tem regra proibindo. Se tem regra proibindo, eu não posso fazer.
E qual o ambiente adequado para se discutir o que é que pode e o que é que não pode dentro do condomínio? Existem leis exteriores que até todo condomínio tem que cumprir, mas existem, digamos assim, é como se fosse o regimento interno, como tem nas casas legislativas, né? Tem a regra, a lei da Constituição, mas nas regras de convivência interna existe algo bem específico. Então, o que é que você poderia dizer a respeito desse caso? A convenção do condomínio é o que rege o seu funcionamento e até a relação entre os condôminos. A convenção do condomínio é a regra maior do condomínio. Como você bem disse, limitado pelo que está nas leis nacionais. Mas a convenção do condomínio é essa regra que todo morador de condomínio deve ter sua copiazinha ali e conhecer. Conhecer para saber o que eu posso e não posso fazer, mas também conhecer para saber o que o meu síndico deve fazer, o que eu posso exigir. Então, o primeiro passo é isso, é a convenção. Muito bem, temos a pergunta da Rita, que está nos acompanhando em Ponta Negra. Ela gostaria de saber quais são as regras para criar cachorros e outros animais em condomínio. Rita, há um tempo atrás, era comum a gente ter vedações em condomínios quanto a isso. Hoje, a nossa jurisprudência já evoluiu a um ponto de que eu não posso vedar, pura e simplesmente, que a pessoa tenha um animal dentro da sua casa. No entanto, algumas regras podem ser aprovadas no condomínio sobre onde esse animal pode circular, como ele pode circular, regras de segurança quanto a animais de grande porte, a necessidade de usar a focinheira. Desde que eu não limite a propriedade daquele morador e o direito dele ter um animal, é possível que o condomínio tenha regras sobre a circulação desses animais. E aí eu pergunto, essa proibição ou permissão de circulação de animais, ela já é uma regra externa ao condomínio? Por exemplo, se dentro nessa convenção do condomínio, que é a regra interna, de convivência interna do condomínio, o condomínio decidir que não pode, mesmo assim a pessoa pode criar um cachorro desde que não atrapalhe, como é que funciona isso? Se o condomínio decidir que eu não posso criar cachorro dentro do meu apartamento, eu posso criar da mesma forma. Em nenhum momento o condomínio vai poder ir além daquilo que a legislação lhe permite. Se for um cachorro que late muito e perturba? Aí a gente vai ter o mesmo problema que eu teria com o meu vizinho de casa. Não é exatamente por estar num condomínio. Há limitações da convivência de vizinhança que seria a mesma numa casa. Se esse cachorro, em altas horas da madrugada, late, perturba demais os vizinhos, esse vizinho vai ter de reclamar às autoridades competentes. Ou o síndico pode multar por excesso de barulho, mas não seria a proibição de ter o animal em si. Muito bem. Mais pergunta do telespectador. O Mário César está nos acompanhando em Tirol. Ele gostaria de saber quais são as regras de convivência para a utilização dos espaços comuns, como a piscina e churrasqueira dos condomínios, por exemplo. Mário, cada condomínio vai ter suas regras. O que a gente tem é que aquele espaço é propriedade dos condôminos e pode e deve ser usado, desfrutado por todos eles. Inclusive é interessante sobre esse assunto, Robson, que era muito comum, hoje isso tem diminuído mais, os condomínios criarem regras para que o condomínio inadimplente não pudesse usar áreas comuns. E isso é vedado, tá? Isso é ilegal, o condomínio não pode impedir que o condomínio use as áreas comuns porque ele deixou de pagar a sua taxa condominial. Taxa condominial. E aí chegou uma pergunta exatamente sobre isso, não é exatamente o mesmo assunto, mas está ligado a ele. A pergunta do André, que está nos acompanhando em Candelária, ele gostaria de saber se é possível, além da taxa de condomínio, se cobrar uma taxa, por exemplo, para a utilização de um salão de festas, para a utilização da piscina ou da churrasqueira por parte dos condôminos que já pagam a taxa de condomínio. É possível sim a aprovação de taxa específica em caso de reserva. Tá? Em uso da piscina, eu não vejo muito como uma possibilidade, a não ser que exista a figura de uma reserva da área de piscina para aquele condomínio, naquela data específica, naquele condomínio. Mas para um salão de festa, uma área de churrasqueira, que eu possa reservar para o uso exclusivo, é possível se aprovar sim uma taxa que é entendida como uma taxa de manutenção ou de limpeza daquela área, já que vai ter o uso destinado a um condômino apenas. Muito bem.
Mais perguntas de telespectador. Para você que ligou a televisão agora, estamos ao vivo no Boa Tarde Cidadão na nossa Band de Natal, conversando hoje, nesta quinta-feira, quinta jurídica, conversando com o Dr. Pedro Henrique Cordeiro de Lima. Ele é presidente da Comissão de Direito Imobiliário e Condominial da OAB do Rio Grande do Norte. Você tem alguma dúvida sobre o que pode e o que não pode nos condomínios? Sejam condomínios empresariais, comerciais, como também nos condomínios residenciais, de casa ou de apartamento. E aí eu vou já lhe perguntar se tem alguma diferença entre condomínio de casa e condomínio de apartamento, ou se é tudo a mesma coisa. Mas antes disso, tem uma pergunta da Raquel, é isso? Raquel Linhares, ela disse que mora na Abel Cabral, em Parnamirim. Ela disse que mora num condomínio onde, quando se atrasa o pagamento da taxa de condomínio, eles ameaçam cortar o gás. Ela quer saber se isso pode acontecer. Olha, a forma de cobrança é a cobrança pecuniária, a execução da dívida na justiça. Essa é a forma essencial de cobrança. Eu posso notificar, eu posso chamar para uma conversa. Essas formas que a gente chama não pecuniárias, as formas de execução onde eu vou tentar tirar um direito daquele morador, elas são, via de regra, vedadas. Não pode ser feito. A única exceção é quando na sua taxa de condomínio, junto da cobrança da taxa de condomínio, vem a cobrança de uma taxa de um serviço público individualizado, que o condomínio recolhe e repassa para a prestadora de serviço. Mas nesses casos eu tenho que ter o fornecimento individualizado, com a medição do gás individualizado ou da água, e aí o condomínio está só repassando. Se eu não paguei, o condomínio vai ter como pagar. Nesses casos seria possível cortar. Conversando sobre o assunto de condomínios, muito interessante, com o Dr. Pedro Henrique Cordeiro Lima, é presidente da Comissão do Direito Imobiliário e Condominial da OAB do Rio Grande do Norte. Antes de mais perguntas de telespectadores, eu gostaria de que você compartilhasse sua visão geral em relação a essa questão da cobrança do condomínio, né, frente à inadimplência que aumenta em muitos condomínios. Então, o que fazer? Porque a taxa de condomínio é essencial para que o coletivo funcione, exista, né? Então é obrigatório. Então, como conciliar essas duas questões? Como você bem colocou, a taxa é importante para o coletivo. É daquelas dívidas que a gente não deve deixar de pagar, porque é naquela dívida que afeta só a gente. E o síndico tem o dever de gerir essa dívida e gerir a relação com os eventuais inadimplentes. E isso às vezes coloca o síndico numa condição um pouco difícil, entre prestar conta para os outros e ter que lidar com os inadimplentes. O que eu recomendo? Que o condomínio deixe as regras claras, que se estabeleça um padrão de cobrança. Chama uma assembleia, estabeleça como vai ser feita a cobrança, quais os passos, seguindo sempre aquilo que eu posso fazer pela lei. E se a pessoa não paga de jeito nenhum, o que é possível fazer? Execução. Entra na justiça. Hoje a dívida condominial é vista pela lei como um título executivo extrajudicial, como fosse um cheque, uma promissória. Eu não preciso discutir se existe ou não existe a dívida. Eu entro com ação na justiça, uma ação executória, e o devedor tem um período de 3 dias para pagar, senão a gente vai buscar tomar os bens dele, penhorar, como a gente diz no juridiquês, né? Inclusive, aquela dívida é garantida, em último caso, pelo imóvel. Pelo próprio apartamento. Né? Pois é. Porque às vezes a pessoa, não tem um bem, não sei, né, vem com essa conversa, e às vezes até tem, porque tem gente que não paga porque passou por uma situação muito difícil, mas também tem gente que não paga por safadeza mesmo. E tem uma pergunta, Sávio, lá de Petrópolis. Ele quer saber se o atraso contínuo no condomínio, né, isso muito acumulado, se isso pode causar a expulsão da pessoa daquele condomínio, do apartamento. Tá. Você pode expulsar alguém do condomínio como ele é tido como um condômino antissocial. O não pagamento é difícil que seja interpretado dessa forma, mas pode levar a multas de 5 ou até 10 vezes o valor da taxa condominial. O não pagamento, se eu não pago, eu tenho que pagar com multa de 2% e juros de 1% ao mês. Mas se eu não pago repetidas vezes, e se deixa claro que eu não pago por intenção, não por uma situação, como você disse, só porque às vezes a pessoa está apertada, a Assembleia pode aprovar multa de 5 vezes o valor da dívida. Se eu vejo que esse não pagamento é uma conduta antissocial para prejudicar o condomínio, essa multa pode ir para 10 vezes o valor da taxa. Muito bem. Mais perguntas do telespectador? Pergunta da Kátia.
lá aqui de Candelária, ela disse que o condomínio dela possui câmeras externas, mas que ela tem interesse de colocar uma na frente da porta dela. E o condomínio está impedindo, ela quer saber até que ponto o condomínio pode impedir dela colocar uma câmera na porta dela. Isso tem surgido bastante, esse sentimento de insegurança que a gente tem, o pessoal quer botar câmera em tudo quanto é lugar. O problema é que a porta dela, normalmente, não é só a porta dela. Como a gente tem halls, muito comum a estrutura dos condomínios terem halls compartilhados... Saiu do apartamento, entrou no hall, é área comum. É área comum. Então o condomínio tem que aprovar, não basta eu querer. E aí tem o outro condômino que não quer que você tenha gravado quem entra e quem sai da casa dele, que hora que seja, não deixa de ser a privacidade da pessoa. Então é área comum e tem que ser tratada em coletividade. E tem vizinho xerido também, a gente sabe, também né? tem. Não é só questão de segurança, não. Tem gente que passa o dia dando conta da vida dos outros. Mas, mais pergunta, telespectador? Tem mais uma. Pergunta da Viviane, da Cidade Satélite. Ela disse que acabou tendo que atrasar uns 2 meses de condomínio porque a geladeira dela queimou. E ela disse que depois disso que descobriu que a geladeira queimou por causa de um problema do condomínio elétrico no condomínio. Ela quer saber se pode colocar o condomínio na justiça para abater o valor da taxa que ela atrasou. Olha, a taxa você tem de pagar. Tá? Inclusive o síndico não pode abrir mão da multa e dos juros, se aprovado em assembleia. Não é algo que ele decide de quem ele cobra, ele não cobra. Já pensou, Robson? O síndico gosta de você, ele não cobra. Não gosta do outro, ele cobra. Isso, a taxa você vai ter de pagar. Mas se o condomínio lhe causou um prejuízo, você tem como comprovar que o condomínio lhe causou prejuízo, você pode entrar na justiça para buscar ser ressarcida desse condomínio. Eu recomendo pagar a taxa logo, porque vai ficar correndo juros e multa nessa taxa aí. Muito bem. Tem mais perguntas. Tem um monte de perguntas chegando, não vai dar tempo de fazer tudo. Vamos ver se a gente consegue fazer mais uma. Tatiane de Nova Parnamirim, ela disse que o condomínio obrigou os proprietários a colocarem um adesivo no carro e que está impedindo os carros que não têm adesivo para entrar. Mas ela disse que ainda não recebeu o adesivo e está sendo impedida de entrar. O que fazer? Olha, se você ainda não recebeu o adesivo, conversa com o síndico, se ele não quiser lhe escutar, passe por escrito. Você não pode ser impedida de entrar no condomínio mesmo sem o adesivo, tá? Para deixar isso claro. O adesivo, às vezes, é uma medida de segurança e muitas vezes até questionado por alguns especialistas de segurança, se eu devo me identificar na rua ou não como morador de lugar tal. Você está dizendo onde é que mora? Onde é que mora. Mas o adesivo é uma medida de segurança específica do condomínio. Ele pode aprová-la, mas ele não pode me proibir de entrar na minha casa porque eu não tenho adesivo. Doutor Pedro, infelizmente o tempo passou rápido, tem muitas perguntas para fazer, tem várias que não vai dar tempo de responder. Em breve você vai voltar aqui no nosso programa. Quero agradecer a sua presença no nosso Boa Tarde, Cidadão. Seja sempre bem-vindo e receba um kit de produtos Lucena para você aproveitar com seus amigos e familiares. Eu que agradeço, Robson, é um assunto muito interessante. Cada vez mais a gente vive em condomínios e estou sempre à disposição.